Olá, aqui é o professor Lorival Pereira Martins e vamos analisar nesta videoaula o conceito ou a noção de função logarítmica. O que é um logaritmo antes de mais nada? Logaritmo nada mais é do que um número, definido da seguinte forma. Vamos supor que eu tenha a potência b elevado a c igual a a, onde b é maior que zero e diferente de 1. Definimos o logaritmo na base b como sendo log de a na base b igual ao valor de c. Ou seja, na potência b elevado a c igual a a, o logaritmo do a na base b é exatamente o expoente ou o valor de c. Vamos ver um exemplo aqui. Nós sabemos que 2 à terceira vale 8. Então, podemos escrever que o log de 8 na base 2 é igual a 3. Sabemos também que 3 à quarta é 81. Vamos dizer que o log de 81 na base 3 é igual a 4. Como vamos obter, então, os elementos desse novo objeto? Como calcular o logaritmo de um número? Por exemplo, vamos determinar o logaritmo de 16 na base 2. Usando a nossa definição na forma log de a na base b é igual a c, c e somente c, b elevado a c igual a a. Ora, então nós podemos escrever que o logaritmo de 16 na base 2 é igual a c. E usando a definição acima, dizer que isto acontece se e somente se 16 for igual a 2 elevado a 6. Nós sabemos que 2 elevado à quarta é igual a 16. Então, isso nos permite dizer que o valor de c é igual a 4. Portanto, o logaritmo de 16 na base 2 é igual a 4. O que é, então, a função logarítmica? Lembrando da nossa definição, o log de a na base b é igual a c, c e somente c, b elevado a c for igual a a. Aquelas restrições de que b é maior que zero e diferente de 1. Podemos definir como função logarítmica uma função f de x no log de b, ou seja, um logaritmo para qualquer base para diferentes valores de x, com x um número real, levando em consideração as restrições. b deve ser maior que zero e diferente de 1. Claro que também temos que se b elevado a c equivale ao a e b é um número positivo, então o a será necessariamente um número positivo. Como o a equivale ao nosso x, o x deve ser maior do que zero, ou seja, o x é um número positivo. Isso então define o domínio da nossa função. A função f de x igual ao logaritmo de x na base b tem por domínio o conjunto dos números reais positivos diferente de zero. Por exemplo, a função logaritmo de x na base 2. Nesse caso, a base da nossa função é igual a 2, de acordo com as condições maior que zero e diferente de 1. Outro exemplo é o logaritmo de x na base 5. Da mesma forma, nesse caso, a nossa base 5 é maior do que zero e diferente de 1. Outro exemplo, log de x na base meio. b é igual a meio é maior que zero e diferente de 1. Vamos trabalhar um pouco com a nossa função logaritmo. Vamos, por exemplo, trabalhar com a função f de x igual a log de x na base 2. Como determinar a imagem para os elementos dessa função? Por exemplo, qual é a imagem para x igual a 2? Nós sabemos que para determinar a imagem de uma função, basta atribuir o valor de x, portanto, o 2, na função. F de 2 será o log de 2 na base 2. E o log de 2 na base 2 é o nosso f de x. Vamos genericamente chamá-lo de y.
Pela nossa definição, se o log de 2 na base 2 é igual a y, então 2 é igual a 2 elevado a y. As bases são iguais, logo os expoentes também devem ser iguais. Nessa potência não aparece expoente, portanto é a unidade, logo y é igual a 1. Como o y é o nome que nós demos para o f de 2, então o valor do f de 2 na função f de x igual a log de x na base 2 será igual a 1. Da mesma forma, se x for igual a 4. Se x for igual a 4, o valor do f de 4 é o log 4 na base 2. E esse log de 4 na base 2 estamos chamando de y. Então, 4 é igual a 2 elevado a y. Aqui nós temos já que efetuar a fatoração do 4 e sabemos que 4 é 2 ao quadrado. Portanto, 2 ao quadrado é igual ao y. Como as bases são iguais, os expoentes também são iguais. Então, nosso y é igual a 2. Ou seja, o f de 4 é igual a 2. Vamos considerar o caso agora. Qual é a imagem para x igual a 8? Então, da mesma forma, o f de 8 é o log de 8 na base 2. Denominando, então, log de 8 na base 2 por y. Então, 8 será igual a 2 elevado a y. Como do 8 é 2 ao cubo, 2 ao cubo é quem será 2 elevado a y. Portanto, y é igual a 3. Portanto, a imagem para f de 8 na função log de x na base 2 será igual a 3. É claro que essa estratégia é útil quando o valor de x é uma potência da base, como no caso o 2, que é 2 à primeira, o 4, que é 2 ao quadrado, o 8, que é 2 ao cubo. Nas situações como, por exemplo, x igual a 3, nós teremos que o f de 3 é o log de 3 na base 2. Denominando isto por y, nós teremos que 3 é igual a 2 elevado a y. Claro que eu não consigo estabelecer uma igualdade entre potências de mesma base, uma vez que o 3 é um número primo e ele não pode ser reescrito como uma potência de 2. Em situações como estas, nós não conseguiremos determinar o valor da imagem do f de 3 utilizando a estratégia aqui desenvolvida. No caso, uma possibilidade é a utilização de calculadora, embora a calculadora apresente algumas limitações, como nós veremos nas convenções a seguir. Uma convenção importante: função logarítmica na base 10. Essa função normalmente será representada somente na forma f de x igual a log de x. Outra situação bastante comum e convencional é o logaritmo na base e, na base natural. Normalmente essa função ela será representada por ln de x. Então, ln de x é o mesmo que o logaritmo da função na base e, onde e é o número neperiano que tem valor aproximado 2,7182818. Claro que esse é um valor aproximado. O valor de e é o número e. São essas as duas funções que estão presentes na calculadora. Então, por exemplo, se for pedido, dada a função f de x igual a log de x,
determinar a imagem para x igual a 5. De acordo com a definição, se x for igual a 5, o valor do f de 5 será o log de 5. Como não está indicada a base, por convenção, a base será 10. Denominando o log de 5 na base 10 de y, nós teremos que 5 é 10 elevado a y. Teremos dificuldade em determinar uma potência de base 10 que equivalente ao 5. Mas nós podemos, utilizando como ferramenta a calculadora. Na calculadora nós temos aqui a função log e a função ln, ou seja, log na base 10, log na base e. E se eu quero saber qual é o logaritmo de 5 na base 10, ou seja, o log de 5, basta digitar 5 log e a calculadora nos dá como retorno este valor. Então, usando a calculadora, nós temos que o log de 5 será 0,69.897, considerando apenas 5 casas decimais. Ou então, para determinar, como aqui no exemplo, o valor da função para ln de x, onde x é igual a 5. Então, da mesma forma, se x for igual a 5, então o f de 5 é o logaritmo natural de 5. Isso pode ser obtido facilmente usando a calculadora, simplesmente digitando 5 ln. Portanto, ln de 5 com 5 casas decimais será 1,60944. Mas observe que esses dois casos são específicos para a base 10, no exemplo anterior, e para a base e, neste exemplo. Mas é importante saber que, utilizando as propriedades dos logaritmos e as funções disponíveis na calculadora, nós podemos obter o logaritmo, qualquer valor no domínio da função, em qualquer base. Só que este tema é um tema para outras videoaulas, né? Nós não conseguimos dar conta nesta videoaula. Temos uma videoaula referente às propriedades dos logaritmos e uma outra videoaula referente ao uso da calculadora para obter o logaritmo de um número real positivo qualquer. Eu sou o professor Lorival Pereira Martins e espero ter auxiliado na construção do conceito da função logarítmica. Até a próxima.